Glória a Deus. A paz do Senhor a todos. Amém, amados? Não enxergo muito vocês, mas a paz do Senhor para todo mundo. Amém? Glória a Deus. Daqui a pouco eu vou te ver, né? Quando acender aí para você ler. Nós vamos orar ao Senhor. Abaixa a sua cabeça. Vamos orar para a gente ganhar tempo. Amém? Senhor, no nome de Jesus, agradecemos-te a bênção de estarmos na tua casa, a bênção de podermos prestar-te culto e principalmente, Deus, de fazermos parte do teu corpo, a tua igreja. Muito obrigado, Senhor. Neste momento, nós cremos que o teu Espírito já tem falado com o teu povo através dos louvores, das orações, e eu sei que ele deseja falar mais conosco. Por isso, Senhor, nós te pedimos que em nome de Jesus, o teu Espírito tenha liberdade para operar nas nossas vidas, neste lugar, que o Senhor possa usar a minha vida para a honra e glória do teu nome, para abençoar estes irmãos. Eu me coloco à disposição tua, ó amado Espírito, como canal de bênçãos, como teu canal para a vida deste povo. Eu oro pedindo que aquilo que o Senhor deu para a tua serva, que em nome de Jesus, Pai, a tua palavra possa cumprir o propósito que o Senhor já determinou para ela nesta noite. Que cada vida neste lugar seja visitada pelo poder do Senhor e saia deste lugar de forma diferente, transformado pelo poder do teu Espírito. Eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode dizer amém, igreja? Amém, glória a Deus. Nós estamos de volta aqui na quinta-feira e agradecemos a Deus pelas vidas que pregaram na quinta-feira. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Amados, abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 9. Lucas, capítulo 9. Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 62. Apenas um versículo. Evangelho de Lucas, capítulo 9, é o terceiro evangelho, versículo 62. Nós vamos ler apenas esse versículo. Todos já acharam? Amém? Você pode dizer amém? Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Diga, não devo olhar para trás. Vira para o teu irmão, abençoa ele e diga: irmão, não olhe para trás. Amém, glória a Deus. Queridos, o tema da mensagem hoje é: pegue e não largue mais. Amém? Pegue e não largue mais. O Senhor deseja falar conosco de uma forma bem clara a respeito disto. Amém, queridos? A inconstância é algo que poucas vezes nós damos importância, mas ela é muito séria. Por quê? Porque ela tem o poder, muitas das vezes, de roubar as nossas bênçãos. Ela tem o poder de fechar a nossa visão, de prejudicar-nos na caminhada para alcançar aquilo que Deus tem para nós. Ela acaba sendo uma vilã terrível. Por isso nós devemos dar atenção para o problema da inconstância. Queridos, a inconstância, ela está no ser humano. Até mesmo nos tempos antigos, a inconstância já fazia parte. Por quê? Porque a palavra de Deus revela isso e a história revela isso. Muitos dos servos de Deus precisaram receber bastante ânimo, reforço, para não ficarem pelo meio do caminho. E se nos tempos antigos já era assim, quanto mais nos tempos que nós estamos vivendo, que esse tempo é chamado de tempo pós-moderno.
É um tempo de muita inconstância. É um tempo que é marcado não só pela inconstância, mas é marcado também por aquela geração do rapidinho. É aquela geração que não tem firmeza de nada. É aquela geração que nada é profundo. Fica tudo no raso. Não me aprofundo em nada. Não mantenho nenhum relacionamento profundo. Peguei, larguei, não gostei, pego outro. E isso é evidenciado até mesmo nas coisas materiais. Na compra das coisas. Antigamente se fabricava coisas para durar para a vida inteira. Não é verdade? Vinha dos tataravós, chegava até você, né? E ia para os netos, para os bisnetos e não acabava. Hoje são coisas descartáveis. É a geração do descartável. Pegou, largou. Pegou, não gostei, enjoei, joguei fora. É por aí. E por causa desses conceitos, é chamado também da geração do fast food. Aquilo que não tem valor, né? É a geração do sem valor, onde todas as coisas podem ser jogadas fora. Não tem o valor que deveria ter. Esses conceitos e este estilo de vida acabam influenciando a nós também na carreira cristã. Acaba influenciando-nos também na nossa convivência, nosso relacionamento com Deus. E acaba nos privando daquilo que Deus tem para nós. Nos torna pessoas inconstantes na caminhada cristã, nos torna pessoas vacilantes no relacionamento com Deus, na caminhada do Evangelho, e isso acaba acontecendo o quê? Um monte de roubos na nossa vida. Nós começamos a não alcançar o melhor que Deus tem para nós. Diga, Deus tem o melhor para a minha vida. Abençoa teu irmão e diga, Deus tem o melhor para você. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor não deseja que nós sejamos inconstantes, porque isto não é a proposta da Bíblia. A proposta das Escrituras Sagradas e de Deus é que eu e você persevere, é que eu e você não desista, é que eu e você permaneça. Esta é a proposta de Deus, esta é a proposta do Evangelho. Tanto é que o Senhor Jesus Cristo, neste texto que nós lemos, eu li apenas o primeiro versículo, apenas um versículo, mas todo esse texto que começa no 57 e termina no 62, Jesus Cristo está tendo um relacionamento com alguns possíveis discípulos. E cada um deles tem um desejo no coração, mas não tem a verdadeira disposição interior para ser verdadeiramente um discípulo de Jesus. E aí, no final de toda esta conversa, Jesus Cristo dá um fechamento a esses diálogos. E ele diz, deixa eu aqui fechar o diálogo, resumir esta conversação, estas perguntas que muitas das vezes, ou até essa apresentação ao Evangelho, que muitas das vezes não se é calculado os riscos e as exigências que Jesus Cristo e o seu Evangelho faz da nossa vida, para a nossa vida. E ele diz, respondeu Jesus, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Jesus Cristo estava neste texto querendo dizer àqueles discípulos, escuta, aqueles que são inconstantes, aqueles que pegam e largam, aqueles que não têm firmeza, eles estão inaptos para pertencerem ao reino de Deus. Eles estão inaptos para se tornarem meus discípulos. E por que isso? Ele está fechando a porta? Não. Ele está francamente dizendo das exigências do reino de Deus. O reino de Deus, ele tem muitas coisas maravilhosas. Quando ele entra dentro da nossa vida, porque não é um reino físico, material,
mas é algo espiritual, é o domínio de Deus na nossa vida. E quando Ele entra na nossa vida, Ele muda as nossas estruturas, Ele muda a nossa caminhada. E nós, porque entramos no reino, porque o reino começa a fazer parte da nossa vida, nós também passamos a ser alvo do inimigo. Então nós precisamos estar bem colocados, bem treinados, convictos do que fizemos, reconhecendo aquele que nos chamou, sabendo que Ele é o maior e o melhor. Somente assim nós podemos suportar. Por isso Jesus Cristo falou para esses discípulos: aquele que põe a mão no arado, aquele que diz, eu quero te seguir e te servir, mas olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Eu quero falar com os irmãos exatamente sobre essa questão. Aquilo que Jesus Cristo fez por nós lá no Calvário é extraordinário. Mas eu e você não podemos ser inconstantes. Eu e você não podemos pegar e largar. E nós temos visto durante a nossa caminhada cristã, durante a minha vida como pastora, antes como cristã, mesmo sem ser pastora ainda, eu tenho visto o quanto as pessoas têm perdido as bênçãos e o melhor de Deus por causa da falta de firmeza. Diga firmeza. Diga firmeza, irmão. Por causa da falta de firmeza, da falta de constância naquilo que já aprenderam, naquilo que já ouviram e viram, já viram acontecer, já ouviram a respeito de que é forte, poderoso, abençoado. Já até experimentaram, mas não ficaram firmes. Resumindo, pegaram e largaram. Jesus está nesta noite aqui dizendo para você, é para pegar e não largar mais. Amém, irmão? É pegar e não largar. Aí você diria, mas pastora, como assim pegar e largar? Eu estou firme na presença do Senhor. Amados, as estatísticas dizem que o número de pessoas desviadas é assim quase que incontável. Pessoas que se desviam do Evangelho de Jesus, depois de já terem sido iluminados pelo poder de Deus, depois de terem sido tocados pelo poder do Espírito Santo, depois de terem experimentado coisas maravilhosas da parte de Deus, essas pessoas se desviam. E algumas delas se justificam, dizendo, a culpa não foi minha. Eu me desviei dos caminhos do Senhor, por quê? Eu me desviei por causa da igreja A, da igreja B, da igreja C. Aí começam a justificar esse desvio, colocando a culpa ou na igreja, ou nos pastores, ou nos líderes dos diáconos ou dos obreiros, conforme cada igreja tem uma nomenclatura, né? Ou culpam o líder dos jovens. Tinha um líder dos jovens lá que eu não gostava dele, ele me tratou mal, então aí eu me desviei. Alguns dizem, não, eu me desviei do evangelho porque eu não gostava da pregação. A pregação era muito chata, a pregação não estava conforme eu gostava, então aí eu me desviei. E aí começam a culpar A e B. Mas queridos, a verdade é uma só. E qual é a verdade? Ninguém, absolutamente ninguém, pode ser culpado pelas minhas escolhas. Eu decido o que faço com os meus problemas, eu decido o que faço com as perseguições, eu decido o que faço com as minhas dores, eu decido o que eu faço com as minhas dúvidas, com as injustiças, com as injúrias, e etc. Eu decido, eu escolho. Então a culpa não é do outro, a culpa é minha. E essa mensagem, amados, ela tem por objetivo te despertar,
De despertar para quê? Para esse problema da inconstância. Não vamos mais dar de ombros. Nós vamos ficar ligados, porque a inconstância é uma vilã perigosa. Então não dá para eu dar os ombros. Eu estou sendo, com esta palavra, despertado. Para quê? Para dar atenção para esse negócio de pegar e largar. O Senhor quer tratar a minha vida. Para que Ele quer fazer isso? Para que eu possa deixar de ser privado das suas bênçãos. Para que eu possa parar de ser alvo do diabo. Para que eu possa ser vencedor e não derrotado. Você pode dizer amém? Vai acontecer comigo. É a bênção, irmão. É a bênção para você. O Senhor deseja que eu e você possamos ser abençoados, motivados a pegar e não largar, a ser motivado a agir de forma diferente. Hoje, através dessa palavra, nós vamos mostrar os prejuízos, aquilo que a inconstância pode trazer para nós e aquilo que a gente pode estar perdendo por causa da inconstância. Querido, não seja inconstante na sua fé. Primeiro, abrace a fé em Cristo e não largue mais. Esse texto que nós lemos do capítulo 9 de Lucas, versículo 62, Jesus Cristo está dizendo: aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino. Isto é, aquele que diz: eu quero te seguir, mas de repente, eu quero te seguir, mas não está habilitado. Não está qualificado. No capítulo de João 6, abra sua Bíblia. No Evangelho de João, capítulo 6, nós temos um outro texto aqui muito importante. João 6, versículo 68. Jesus Cristo faz uma pergunta a seus discípulos, aos 12 que andavam com ele. E a resposta de Pedro, que representa a resposta de todos os outros, Pedro, mais ousado, mais atirado, ele responde pelos outros e ele diz o seguinte: Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. E no versículo 69 diz: nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Meu irmão, o Senhor nesta noite diz para você: abrace a fé e não largue mais. Não largue mais a fé em Cristo. Quantas pessoas começam bem a carreira cristã? Quantas pessoas abraçam a fé, e não somente, eu vou falar tanto daqueles que começam, que têm um início na carreira cristã, e aqueles que são crentes de velho, que não somente desistem da fé cristã, mas desistem de viver uma vida de fé. A fé para aceitar a Cristo é para você entrar na vida cristã, mas você precisará de fé para viver esta vida cristã. E o Senhor diz para mim e para você nesta noite: abrace a fé e não largue mais. Amém? Não largue mais. Por que que eu não posso, ou pelo menos não devo, abraçar a fé em Cristo e largá-la? Porque Cristo não é descartável, meu irmão. Cristo é o mestre por excelência. Cristo é o Santo dos Santos. Cristo é o Senhor dos Senhores. Cristo é o Rei dos Reis. Cristo é o Salvador da nossa alma. Não é para ser descartado. Ele é o único que morreu na cruz em meu e em seu lugar. Então não é para pegar e largar. Na minha trajetória cristã eu já vi muito disso. Pessoas que abraçam a fé em Cristo Jesus, mas
que na trajetória da vida cristã, elas largam Jesus. Elas abandonam a fé em Jesus. E algumas delas não só abandonam Jesus, mas colocam no lugar de Jesus outro ser, outra coisa. Colocam ídolos, colocam demônios, colocam toda sorte de enganos espirituais. Elas trocam a vida pela morte. A Bíblia diz que o apóstolo Pedro, tomando a voz dos outros apóstolos, ele responde a Jesus quando Jesus diz para eles: vocês também querem ir embora? Porque os outros discípulos que ouviam a palavra do Senhor, muitos deles achavam o discurso muito duro. Ai, esse mestre é muito radical. Vou pegar minha malinha e sair de mansinho. E aí foram saindo. A Bíblia diz que Jesus perguntou para ele: escuta, vocês também querem ir embora? E aí Pedro responde pelos outros apóstolos e diz: para quem iremos, Senhor? Nós temos conhecido, nós temos visto, nós temos confirmado, nós temos provado que Tu és o Cristo, Tu és o Senhor é aquele que nos dá a vida eterna. Meu irmão, meu amigo, quem estiver aqui, eu quero dizer para você que Cristo não é descartável. Ele não pode estar em igualdade com aquele seu amor. Ele não pode estar em pé de igualdade com aquele seu sonho. Ele não pode estar em pé de igualdade com aquela sua riqueza. Ele não pode estar em pé de igualdade com aqueles seus planos. Sabe por que ele não pode estar em pé de igualdade? Porque Ele é maior do que tudo isso. Porque Ele é Senhor. Porque Ele é o Todo-Poderoso. Então, meu irmão, meu amigo, Jesus Cristo não é para ser descartado. Ele não é para pegar e largar. O Senhor está dizendo: quem me encontra, quem toca em mim, quem começa a me seguir, não olhe para trás. Jovem que me ouve, você que conheceu a Jesus Cristo, não olhe para trás, não pare, continue. Jesus Cristo é maior do que qualquer coisa que você possa pôr de valor na tua vida. Ele é Senhor. Aleluia. Aleluia, Jesus. Não largue Cristo. Quando Cristo entra na nossa vida, meus irmãos, entrou na nossa vida a própria vida, o próprio Deus. Não despreze isso, não descarte isso, não julgue que isso é qualquer coisa. Uma vez aceito a Jesus, uma vez abraçado a fé em Cristo, permaneça nela, não largue a fé em Jesus Cristo, meu irmão. Eu já ouvi casos de crentes que depois de já ter sido batizados, participado do reino de Deus, da igreja de Jesus, sabe o que fizeram? E você já deve conhecer pessoas assim. Largaram a Cristo e foram servir ao diabo. Foram seguir e servir aos guias da macumba. Foram ser bruxos. A fé em Cristo não é para ser largada. Porque quem encontra Cristo encontra a vida. Foi isso que Jesus Cristo ouviu do próprio apóstolo Pedro. Tu tens as palavras de vida eterna. Então não largue.
Você está tendo a oportunidade de receber a vida. Então não largue a vida. É para pegar e não largar jamais. Aleluia. Mas ainda, amados, há uma coisa que muitas das vezes, depois de ter recebido, largamos. Receba a libertação e não volte à escravidão de novo. Olha o que diz em João, capítulo 8. Eu nem vou abrir esse texto, porque você deve saber de cor. João 8, versículo 32 e 36. A palavra de Deus diz o seguinte: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Diz também: conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. Amém? Essa é a palavra do Senhor. E lá em João 8, 11, vamos ler esse texto, João 8, capítulo 8, versículo 11. Olha o que diz lá. Ninguém, Senhor, disse ela, declarou Jesus, eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Amém? Queridos, não dá para receber a libertação e voltar de novo para a escravidão. O Senhor nesta noite está dizendo para a igreja dele: você que recebeu a libertação minha, está voltando para trás novamente à escravidão. Não é para voltar à escravidão, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele já pagou o preço por nós lá no Calvário, e o preço é para a nossa libertação. A Bíblia diz que Jesus Cristo liberta e liberta mesmo, aleluia. Quando conhecemos a Cristo, Ele nos liberta. Quando Ele verdadeiramente entra na nossa vida, acontece a libertação. E você vai dizer: ah, pastora, mas eu fui liberto. Mas é mais ou menos assim. Não existe mais ou menos para Jesus. O problema é que nós pegamos e depois largamos. E o Senhor nesta noite está dizendo para mim e para você: é para pegar, irmão, mas não é para largar mais. Aleluia. Pega a tua libertação e não volte à escravidão de novo. Esse texto de João 8:11, Jesus Cristo está falando com aquela mulher prostituta que estava sendo apedrejada. Uma mulher adúltera. E a Bíblia diz que ele começa a escrever no chão e os seus apedrejadores vão embora. E aí o Senhor diz para ela: ninguém te condenou, mulher. Nem eu também te condeno. Mas vai e não... o que, igreja? Peques mais. Uma vez livre, uma vez liberto, não é para voltar novamente à escravidão. E o Senhor está dizendo nesta noite para a igreja, para um despertamento nosso, queridos. Isso tem sido a causa de muitos insucessos na vida do cristão. Muitos fracassos, muitos roubos do diabo, muitas interrupções de bênçãos. Por quê? Porque pegou e largou. O Senhor me deu a libertação, mas o que eu fiz? Joguei na lata do lixo. O Senhor está dizendo para mim e para você pegar a libertação que Ele já te deu e não voltar de novo à escravidão do pecado. Porque o pecado nos escraviza. Ele, quando perdoou aquela mulher, Ele não perdoou, porque todo mundo só diz assim: ah, mas Ele perdoou aquela mulher adúltera que vivia em pecado e etc e tal. Só fica nessa parte? Sim, Ele perdoa todo e qualquer pecado. Mas Ele diz também: vai e não peques mais.
Isto é, pare de continuar praticando estes atos. Pare de andar por aqueles caminhos tortuosos que te levam à destruição. Pare com aquele vício, pare com aqueles vídeos, pare com aquela internet, pare com a sua língua maligna. Pare. Jesus já te libertou, irmão. É para parar. Não é pegar e largar, é para pegar e grudar e não largar mais. Aleluia. Ele quer e deseja que eu e você não voltemos ao vômito. Olha o que diz esse texto de 2 Pedro 2. Esse texto é forte demais, irmãos. 2 Pedro fica lá no finalzinho da Bíblia. 2 Pedro 2, versículo 22, diz assim: confirma-se neles que é verdadeiro o provérbio: o cão volta ao seu vômito, e ainda a porca lavada volta a revolver-se na lama. Quando nós desprezamos a libertação que o Senhor nos dá, acontece essa coisa ruim aí, esse provérbio acaba fazendo parte da nossa vida. Esse provérbio acaba identificando as nossas ações. O cão volta ao vômito. E aí o apóstolo Pedro dá a outra parte do provérbio, diz: e a porca lavada à lama. Queridos, quantos de nós, por termos desprezado a libertação que o Senhor nos deu, voltamos ao vômito de novo? Cristo nos libertou e vomitamos toda a nojeira do diabo. Comportamentos errados, maledicência, vícios pecaminosos, imoralidade, idolatria, toda sorte de coisas ruins, vícios de todo tipo. Nós vomitamos tudo aquilo. Aquilo tudo, além de ser uma coisa ruim, era tudo uma lama. O Senhor nos tirou de lá, desintoxicou o nosso estômago espiritual, limpou a nossa vida de toda a sujeira do mundo e do diabo. O que nós fazemos? Pegamos e largamos. Voltamos de novo àquelas velhas nojeiras, palavreado sujo, murmuração, palavrões, obscenidades, prostituições, drogas, vícios de todo tipo, bebedeiras, roda de amigos imundos. Nós voltamos lá. Sexo ilícito, voltamos lá. Meu irmão, Jesus te libertou. Não volte ao vômito, não volte à lama, porque a palavra de Deus está te dizendo hoje, é para pegar e não largar mais. Não vou, mas pastora, eu não tenho força. Eu quero te dizer, ninguém tem, porque a força para vencer não vem de ti, vem de Deus. Não vem dos outros, vem do Senhor, do seu Santo Espírito. E você não é exclusivo nisso, não. Para não pecar, eu tenho que recorrer diariamente à força de Deus para a minha vida. Alguns para continuarem na sua vida velha, para justificar a lama que voltou, a sujeira e o fedor do vômito de novo. Não tive forças. Eu quero te dar uma notícia. Não é novidade. Eu também não tenho.
Mas a minha força vem de Deus. Então a tua também tem que vir dele. É para buscar nele. Mas eu quero viver forte, longe da força. É parecido, vou dar um exemplo aqui meio... Mas acho que você vai entender. Só que seria ao contrário. Lembra do super-homem? Ou Superman? Ele não podia ficar perto da tal da Kryptonita. Lembra, gente? Quantos aqui conhecem a história? Pois é. A Kryptonita, aquela pedra verde lá, né? Aquele troço verde, tirava as forças dele. Agora vamos fazer como um exemplo contrário. Imagine que a Kryptonita fosse para o super-homem como o liberador de poder. Quando ele se afastasse de perto da Kryptonita, ele perdia as forças. Assim é o Espírito Santo. Quando eu me afasto dele, eu peco. Quando eu me afasto dele, eu me enfraqueço. Quando eu me afasto daquilo que ele me manda fazer, dos seus ensinamentos e das suas instruções, quando eu me afasto da presença de Deus, quando eu me afasto da casa do Senhor, da onde vem a palavra do Senhor, profética, libertadora para a minha vida, eu começo a perder minhas forças espirituais e, consequentemente, eu começo a entrar em problemas de saúde espiritual. Então, meu irmão, o Senhor está dizendo para você e para mim, para todos nós: não pegue a tua libertação e a largue, mas pegue a tua libertação e nunca mais largue. Jesus já pagou o preço para você viver livre destas drogas. Jesus já pagou o preço para você viver livre desse vício do álcool. Jesus já pagou o preço para você viver livre desses medos, desses assombros, desses problemas da sua alma. Ele já pagou o preço. O que eu e você precisamos fazer é acessar, é nos apropriarmos daquilo que Jesus já fez por nós. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia. Então é importante que eu e você entenda que a inconstância, pega, larga, pega, larga, pega, larga, só vai trazer para a sua vida destruição. Perdas, sofrimentos. Quantas pessoas, irmãos, quantos crentes vivem nesse, sabe, essa vidinha da inconstância, e suas vidas não podem ser abençoadas. Quando as coisas começam a acontecer, eles largam. E aí desanda tudo. Eu já recebi inúmeras pessoas, depois de terem largado a fé, largado o caminho do Senhor, suas voltas, isto é, a volta delas, é doloroso. Já vi casos bizarros, até mesmo de morte. Já vi casos, irmãos, de orar pela pessoa, a pessoa foi ser curada depois de ter vivido uma vida dissoluta, se afastado do caminho do Senhor, de ter largado a fé, de ter desprezado a libertação, e o Senhor curou, e depois a pessoa caiu de novo na lama e no vômito. E aí Satanás não deixou barato. Colocou-a entrevada numa cama e a matou. Inconstância é algo sério. Então não brinca com isso. Não brinque de ser liberto. Não brinque de ser liberto.
Porque Jesus Cristo liberta mesmo. E Ele lá na cruz, Ele não brincou de morrer por mim e por você. Ele morreu naquela cruz para me dar vida, libertação, salvação e vida eterna. Aleluia! Você pode glorificar, igreja? Aleluia, Senhor! Outra coisa que eu e você, que Deus está nos mostrando nesta noite, revelando através desta palavra, não devemos largar. São os projetos de Deus que Ele dá para a nossa vida. Nós não devemos desistir deles. Entre nesses projetos que Deus te dá e não desista deles. Olha o que diz lá em Juízes. Nós vamos falar um pouquinho de projetos de vida. Juízes, capítulo 6. É bem lá no início da Bíblia. Depois de Deuteronômio, vem Josué e Juízes. Esses dois livros já a gente vai ler o outro também, Josué. Juízes, capítulo 6, o versículo 14. Olha o que diz aí. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Agora, abra sua Bíblia em Josué. É só voltar as páginas aí, que é um livro antes, né, anterior a Juízes. Josué, capítulo 1, versículo 9. Esse versículo é um versículo lindíssimo. Olha o que diz aí. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você, por onde você andar. Aleluia. Entre nos projetos de Deus, os projetos que Deus dá para você, e não desista deles. Não desista jamais. Queridos, todos os projetos de Deus, eles são, sem dúvida alguma, excelentes e infalíveis. Eles são sempre maravilhosos. Eles são sempre projetos que, olha, vai funcionar. São coisas boas para a nossa vida. Então não desista, não pegue e largue. Eu vou dar alguns exemplos aqui para você se sintonizar. Antes, esse texto fala, o primeiro de Juízes fala de Gideão. Lembra de Gideão? Deus apresenta para Gideão os projetos dele. Qual era o projeto de Deus para Gideão? Libertar a casa dele, a vida dele e a nação dele. E Deus, mesmo com toda a precariedade de Gideão, mesmo com toda a insuficiência de Gideão, os medos de Gideão, a covardia de Gideão, Deus ignora isso e chega já levantando o cara. O que Deus diz para ele? Vai nesta tua força, homem valente. Vai nesta tua força, varão valoroso. O Senhor começa a dar para ele o projeto e diz para ele: esse projeto é infalível porque vem de mim. Não depende de você a não ser do teu sim, de você pegar. Pega e não larga, porque é certa a tua vitória. Meu irmão, assim Ele fala comigo e com você. Ele nos dá projetos, mas tem que ser dEle. E esses projetos que Ele nos dá, mesmo que tenha sacrifícios para fazer, que é um detalhe que eu preciso também explicar aqui. Muitas pessoas dizem assim: ah, mas se foi Deus que deu, não vai dar problema nem trabalho. Você está enganado. Não é que porque foi Deus que deu que não vai ter esforço. Não é que porque Deus deu que não vai ter trabalho, que não vai ter choro, que não vai ter preocupações. A Bíblia diz que ele recebeu o projeto e teve que trabalhar. Teve que se esforçar. Os projetos de Deus, eles são maravilhosos, mas carece de esforço.
Por isso, por mais que tenha que trabalhar, que me esforçar, que me sacrificar, eu não posso largar. Gideão, a Bíblia diz que ele primeiro deu uma questionada, conversou com Deus, falou: se o Senhor é comigo e conosco, por que está nos sobrevindo isso? Aquela conversa, né? Que é muito comum de todos nós. Sempre reclamar e passar a bola para Deus. A Bíblia diz que ele teve que arregaçar as mangas, primeiro limpar a sua casa da idolatria, teve que derrubar os ídolos de seu pai, e que consequentemente, né, obviamente ele também adorava. Precisou procurar homens para selecionar esses homens para a batalha, que já estava todo mundo com medo dos povos inimigos, igual a ele. Para que o projeto desse certo. O Senhor colocou projetos na tua mão, meu irmão. Não é para amarelar. Não é para deixar pelo meio do caminho. É para crer que o Senhor é contigo. Vai em frente, em nome de Jesus. O esforço faz parte. Quando Deus chamou Josué, Josué também estava com medo, porque Moisés havia morrido já. E a Bíblia diz que Moisés foi o grande líder do povo hebreu. Mas Moisés morreu, e aquele povo hebreu cheio de problema, cheio de confusão, cheio de rebeldia, vai para a mão do líder Josué agora. Josué estava triste pela morte do grande exemplo dele, que era Moisés, e ainda tinha que enfrentar um projeto tão grande de Deus. E Deus chega para ele e diz essa coisa linda aí: escuta, não temas não. Não fui eu que lhe ordenei. Não sou eu que coloquei esses projetos na tua mão. Então, se esforce, não temas, não fique pelo meio do caminho, não largue aquilo que eu te dei, porque eu te prometo a minha companhia com você todos os dias, aleluia. Em todo o tempo. Então é necessário que eu e você entendamos isso, porque Deus tem projetos. Queridos, a família é um projeto que Deus confiou a nós. Quantos de nós dizemos assim: mas está dando muito trabalho, vou trocar de marido. Alguns maridos dizem: está dando muito trabalho, vou trocar de mulher. Alguns pais hoje em dia estão trocando os filhos. E o pior, né? É tudo ruim, né? Mas não sei se existe pior nisso. E não estão trocando filhos por filhos. Estão trocando filhos por coisas, por cachorro. Coisa não é brincadeira. A família é um projeto que Deus coloca nas nossas mãos. Mas dá muito trabalho. Mas esse marido. Mas essa mulher. Meu irmão, Deus está trabalhando tua vida através de todos eles. Não pegue e largue, não. Pegue e continue. Porque Deus é contigo. É necessário esforço. É necessário abrir mão de coisas. É necessário dar as costas para outras. É necessário deixar ser lapidado. É necessário passar pela fornalha. É necessário aprender a ser maleável nas mãos do oleiro. Para não se quebrar o tempo todo. Sabe por que você se quebra? É porque é duro, meu irmão, minha irmã. Seja maleável nas mãos do oleiro. Rapidamente vai sair um vaso lindo. Aleluia. Vamos profetizar na vida do irmão? Olhe para ele com aquele olhar profético de bom crente. Diga para ele: eis que vejo um vaso novo, cheinho de Deus e cheio das bênçãos. Aleluia!
Glória a Deus. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Vá em frente, meu irmão, não largue não. Os projetos de Deus são infalíveis e maravilhosos. Não larga ele não. Alguns projetos de Deus para a nossa vida são ministeriais. Muitas das vezes Deus nos chama para trabalhar na sua obra. Aí começam os problemas. Aí o que a gente faz? Ah, Senhor, não estou aguentando. Dentro da igreja tanto problema, que deveria estar tudo perfeito. Ei, você está nela. Esqueceu que você não é perfeito? Ah, Senhor, vou largar. Eu não vou mais. Vou largar esse ministério. Vou largar essa célula. Vou largar. Não larga não, irmão. É o diabo falando no teu ouvido. Não é para largar nada. Porque a obra não é tua e não é minha. A obra é de Jesus. Não tem que largar nada. Ah, eu vou largar, cuidar da minha vida. Oh, a tua vida é Cristo, meu irmão. Você já morreu faz tempo ou não morreu? Porque se você não morreu, você não entrou no reino. Sabia? Então tem que morrer. Se há algo que satisfaz plenamente ao coração humano, é servir a Jesus Cristo. O resto fica aqui. Ah, eu estou me dedicando às minhas obras lá em casa, lá no meu trabalho. Eu preciso edificar e construir alguma coisa. Começa pelo reino espiritual, meu irmão, que você vai muito bem. Começa pelo certo, viu? Porque senão você vai rodar, vai chegar na velhice e não construiu nada. E o pior, isso para mim é o pior, e eu digo com propriedade. Atraiu um monte de maldições. Se liga, irmão. O Senhor te trouxe aqui para você ser liberto nesta noite. O Senhor te trouxe aqui para você abrir teus olhos, para que você seja despertado, porque Ele é um Pai amoroso que quer te abençoar, mas você dá muito trabalho. É coisinha aqui, é coisinha ali, é isso daqui, é isso de lá. Deus quer te abençoar, irmão. Deus quer abençoar a tua descendência. Você é responsável por ela. Minha vida andando errado, quem paga o preço são meus filhos. E se eles estão na presença de Deus, na casa de Deus, eu paguei o preço diante de Deus. Não existe mágica. Existe vida com Deus. Existe escolha por Deus. Não pense que a sua má escolha hoje não vai te trazer nada aqui na frente. Saia desse engano. As nossas escolhas hoje vão representar choro amanhã. E eu digo isso com propriedade, porque já vi tudo isso acontecer. E depois não tem mais o que fazer, então cuide da sua vida espiritual. Cuide daquilo que você tem entregado para Deus. Ah, pastor, eu venho quando dá. É mesmo? Presta atenção. Não culpe Deus amanhã. Você é o responsável. Dê prioridades para Deus hoje. Ah, mas eu me dediquei e não aconteceu. Deus não tem obrigação para conosco, irmãos. Nenhuma. Mas ainda assim, por causa da sua graça, aleluia,
Ele nos ama e nos abençoa com todas as sortes de bênçãos, aleluia. Deus não tem obrigação, Ele não deve nada para nós. Nós é que devemos tudo para Ele, mas Jesus pagou a conta. E o que a gente faz? Despreza Jesus. Despreza a vida com Jesus. Despreza uma vida na presença de Jesus. O Senhor diz para mim e para você, não é para pegar e largar. É para pegar e não largar mais a vitória que o Senhor tem, os projetos que o Senhor tem para nós. Escolha servir a Cristo em santidade e não volte de novo à iniquidade. Quantas das vezes você diz assim, olha, e a vida de santidade não é vida para pastores não, meu irmão, e para líder não. É vida para todo salvo. Santidade é para todos nós. A santidade ela começa, sabe quando? Após a conversão. O dia que você diz, eu aceito Jesus Cristo, começa a sua vida de santidade. Porque o Espírito que é santo entra dentro da tua vida. Começa no caminho da vida de santidade e não volte atrás. Tipo, muito difícil. Muito difícil. Esse negócio de ser santo, negócio de ser jovem, que não fica, não vira. Eu quero ser jovem ficando. Na imoralidade, na prostituição, no adultério, nos vícios, nas baladas, nos funk, nas músicas imundas. A vida de santidade é para pegar e não largar mais. O apóstolo Pedro, lá na sua carta, no capítulo 1, 1 Pedro 1,15, ele diz que esta é a nossa maneira de viver. Uma vida de santidade. A maneira de nós vivermos é esta vida. E as pessoas dizem assim, mas pastora, não vale a pena viver em santidade, sabe por quê? Porque eu conheço um monte de crente que vive uma vida tudo imunda e eles são tudo abençoados. Olha lá Malaquias, eu quero ler esse texto para você e a gente encerra com ele. Malaquias, fica aí antes de Mateus. Malaquias, capítulo 3, o versículo 14 ao versículo 18. Malaquias 3, fica do lado aí de Mateus, fica antes. Versículo 14 ao 18 diz assim: vocês dizem, é inútil servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos aos seus preceitos e ficamos nos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? Por isso, agora consideramos felizes os arrogantes, pois tanto prosperam os que praticam o mal, como escapam ilesos os que desafiam a Deus. Depois, aqueles que temiam o Senhor conversaram uns com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito um livro como memorial na sua presença, acerca dos que temiam o Senhor e honravam o seu nome. No dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles, como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não o servem. Meu irmão, minha irmã, vale a pena se entregar para Deus. Vale a pena servir a Jesus com santidade. Vale a pena se preservar. Vale a pena obedecer a Deus. Vale a pena, mesmo que aparentemente você veja o falso sucesso daqueles que andam com a vida toda torta. Eu quero dizer para você que Deus escreveu um memorial diante dele. Ele tem o teu nome lá. Ele sabe que você tem sido fiel. Ele tem o melhor para a tua vida. É isso que a palavra de Deus nos mostra, meus irmãos. Vale a pena viver uma vida de santidade na presença do Senhor. Vale a pena servir a Cristo e não deixar mais. Pegue e não largue mais. Vire para o teu irmão, diga para ele: irmão, pegue Jesus e não largue mais. Aleluia. Queridos, fique de pé. Nós vamos encerrar.
Nós vamos orar a Deus agora. Vem aqui para frente.